Bom dia a todos os seres viventes. Muito obrigada por mais um dia de trabalho. Gratidão por eu estar aqui de novo fazendo um trabalho espiritual. Vou ler a Suta Sagrada, Palavra do Anjo. O anjo torna a falar suas palavras, elevando-se ao céu, formam um arco-íris multicolor, espalhando-se sobre a terra. Transforma-se numa bela sinfonia, ao som da qual dançam no céu querubins, com suas tênues vestes, tremulando ao vento, trazendo nas mãos ramos de viçosas flores. Uma chuva de pétalas cai suavemente sobre a terra, transformando-a em perfeito paraíso. E o mensageiro do céu prossegue: Vim para revelar as palavras de Deus, que é perfeição. Aquilo que Deus me revelou, revelo a vós também. Aquilo que Deus me disse, digo a vós também. Sou um enviado do Criador, sou a palavra do Criador, sou a vibração do Criador. Venho do Criador e vos ilumino com a palavra, sendo eu luz do Criador. Onde incide minha luz, não há trevas, nem doenças, nem envelhecimento, nem morte. Aquele que crê em minhas palavras alcança a vida infinita e brilha para sempre. Pois sou a palavra do Criador. As palavras que digo não são ditas por mim, mas por Deus que está em mim. E eu também ouço a voz de Deus nas palavras que pronuncio. Sou apenas uma trombeta. Homens, não adorem a mim, não louvem a Deus, manifestado na forma. Todas as minhas virtudes provêm de Deus onipresente. Venerai a Deus que eu aponto e não a mim, pois sou apenas mensageiro. Tendo eu próprio compreendido que minha essência é Deus, faço-vos compreender que também vossa essência é Deus. A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é a de que a essência de todas as pessoas é Deus. Sabei que a infinidade de almas humanas são todas reflexos do mesmo Espírito Divino. A semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto refletido em milhões de espelhos dispostos em torno dele. Embora vossa alma pareça diferir uma das outras e manifestar-se de diferente forma, são todos reflexos do mesmo Espírito Divino e são uma única vida. Por isso, sois irmãos entre si. Se compreenderes que todos os seres são irmãos, que todas as vidas são irmãos, que todas as criaturas formam um todo indivisível, em que Deus é Pai de todos os seres, brotará espontaneamente em vós o sentimento de amor e louvor ao próximo. Portanto, não vos prendeis à aparência, ou do corpo físico, nem discrimineis vossos irmãos segundo a aparência. Aparência nada mais é que reflexo do vosso pensamento. Como poderia a vida que é eterna estar alojada no corpo carnal que envelhece e morre? Tendo assim dito o anjo, os querubins que dançavam no céu juntam-se diante dele e saudam com reverência. Um deles, que veste o delicado manto verde claro e que demonstra ser o mais sábio, adianta-se e assim questiona: Mas, decano da vida, os cientistas modernos dizem que o homem raciocina com o cérebro e sente através dos neurônios. Se, como dizes, não existe cérebro nem neurônio, como pode o homem raciocinar e sentir? O anjo continua: é ilusão pensar que o prazer, a dor e as demais sensações estejam na matéria conhecida como corpo carnal. Porque o corpo é nada, porque ele é apenas projeções da mente. Desempenha melhor suas funções quando o homem vive despreocupado com seu corpo. Por trás do corpo existe a mente, que através do filme mental projeta a imagem do corpo na tela do mundo fenomênico. Desfazeis a ilusão de que sois corpo carnais.
Mesmo no mundo das projeções, os cientistas mais eminentes não veem o homem como corpo e esclarecem que os sentidos são atributos da mente, que atua por trás do corpo. Não viste o caso do paciente do grande médico italiano Lombroso? O paciente que sofrera deslocamento do sentido da visão não conseguia ver com a ponta dos dedos. Em vez de ver com os olhos na extremidade digitais, não existe globo ocular, nem retina, nem nervo óptico, mas o paciente conseguia ver através delas. Isso prova que os sentidos não estão no corpo carnal, não estão nos neurônios, estão na mente que atua por trás deles. Quando a mente decide ver até extremidades digitais, são capazes de ver, e mesmo na ausência de extremidades digitais consegue-se ver e também ouvir. São casos de clarividência e clareaudiência. Não é que o imortal Beethoven compôs suas mais célebres obras no final de sua vida, quando já estava surdo, embora os ouvidos físicos dele fossem capazes de ouvir, seus ouvidos espirituais estavam despertos. E ele conseguia compor maravilhosas músicas distinguindo o som ao tocar as teclas do piano. Portanto, é realidade e não teoria que o homem, desde que sua mente transcenda o corpo carnal, pode ver sem olhos, ouvir sem ouvidos e tocar nos objetos sem ter corpos físicos. Indaga então o querubim: Senhor, concordo que seja possível ver e ouvir sem ter olhos e ouvidos, mas como é possível tocar nos objetos sem ter corpo físico? Prossegue o anjo. Não viste recentes experimentos de fenômenos paranormais? O médium, mesmo atado à cadeira de modo a não poder se mover, consegue, através da força mental, levitar uma mesa, fazer objetos voares no espaço, fazer megafones levitados, emitirem vozes, ou tocar sanfonas levitadas. Esses exemplos provam que é possível tocar nos objetos até movê-los, sem que haja a participação do corpo físico. Se a mente consegue movimentar um objeto, é porque o objeto e mente não são elementos distintos. O objeto é produto da mente. Isso é comparável à pintura de um artista plástico. A obra nada mais é que um produto da mente do artista, e não o artista em si. Do mesmo modo, o corpo humano é produto da mente do homem, e não o homem em si. A aparência física se torna bela ou feia segundo a mente, e também a saúde muda de estado segundo a mente. Quando o homem compreende esse princípio, consegue dominar e modificar seu corpo segundo sua vontade. A ilusão leva o homem a se julgar corpo carnal, mas o corpo carnal não é o homem. Na sua imagem verdadeira, o homem é filho de Deus, é vida imortal, logo não pode ser representado por um corpo carnal, que é transitório e sujeito a nascimento e morte. Tudo que é transitório e sujeito a nascimento e morte não é essência. Nada mais é que projeções da mente. Mudando-se a mente, muda também a forma. A matéria não é a imagem verdadeira do ser, ela apenas aparece ou desaparece em conformidade com a mente. A matéria é projeções da mente. Por isso, a matéria em si não possui consciência nem sentidos. Não sente dor nem doença. Esta é a característica da matéria. Seu corpo material sente a dor que não pode estar na matéria, é devido à presença da mente que o torna sensível. Se o homem for hipnotizado e sua mente se afastar temporariamente do corpo, este não sentirá dor, mesmo que seja punido com uma agulha ou cortado com bisturim. É assim que se realiza punções, bem como cirurgia, sem que o paciente sinta dor. Um corpo que foi abandonado pela mente é chamado cadáver. Viste alguma vez um cadáver sentir dor? Ele não sente dor porque a mente está ausente. Corpo vivo é um organismo que funciona segundo a mente.
Portanto, o estado de um corpo vivo muda segundo a mente. Mentalizando-se a saúde, o corpo se fortalece. Mentalizando-se a doença, o corpo adoece. Portanto, mentalizai a saúde a todo instante, sem pensar na doença. Quando a mente abandona o corpo, este se torna cadáver, à medida que vai se esvaziando a força inercial da mente que mantém a forma do cadáver. Este vai se decompondo até voltar a ser átomo. A mente que abandonou o corpo conserva sua individualidade com sua própria força mental e continua a viver no mundo espiritual. Isso é o que se chama de espírito. Aquele que purificou a mente ingressa em um mundo espiritual elevado e adequado a ele. Aquele que não purificou a mente cria com sua força mental um ambiente adequado a ele e padece nesse ambiente. Portanto, mantendem pensamentos sempre elevados. E jamais pensei no mal, jamais pensei na impureza, jamais pensei no sofrimento, jamais penseis na doença. O mal, a impureza, o sofrimento, a doença não são criações de Deus. Eles nada mais são que fantasmas criados pela vossa mente. Vendo a escuridão, não a julgueis existência real. A escuridão nada mais é que a ausência de luz. O mal, a impureza, o sofrimento, a doença são apenas estados em que está ausente a força criadora de Deus. O que Deus não criou em realidade, a isso se dá o nome de mal, impureza, sofrimento ou doença. Então, por que temer o sofrimento que é real? Por que temer a doença que é real? Para que se apavorar no escuro? Até uma folhagem parecerá um fantasma para aquele cuja mente está em treva e teme a doença. Até a irreal doença parecerá existência real. Doença não é existência real, mas apenas sombras do temor. Quando a luz penetra na escuridão da mente, se extingue o temor. A doença desaparece, evidenciando sua originária inexistência. Portanto, visualizai sempre a imagem da realidade harmônica, perfeita e pura. Visualizai sempre a imagem de Filho de Deus, harmônico, perfeito, saudável. O homem é filho de Deus e nada além disso. De Deus que é perfeição, não provém a infelicidade. De Deus que é perfeição, não provém a doença. Infelicidade e doença não passam de produtos da ilusão dos 5 sentidos. Não temas a doença. A doença imaginada pelos 5 sentidos não pode afetar em nada a imagem verdadeira de vossa vida. Não pode felicitar em nada a imagem verdadeira de vossa vida. Qualquer que seja a doença, qualquer que seja a infelicidade, nada mais são que miragens que encobrem a imagem verdadeira da vida. Essa miragem nasce da ilusão, ou seja, do desconhecimento da imagem verdadeira da vida. Quando se conscientiza a imagem verdadeira da vida, destrói-se a ilusão. Destruída a ilusão, extingue-se o temor. Extinto o temor, extingue-se automaticamente todas as infelicidades e doenças. Tendo assim dito, o anjo surge o vazio do firmamento, uma ilha paradisíaca, onde se ergue um palácio feito de cristal, em cujo trono o anjo toma assento. Querubins descem do céu, permeando o teto, e dispõe-se ao redor do anjo. Nisso não se sabe de onde vem e ouve-se uma suave música celestial. Ao compasso dessa, os querubins bailam harmoniosamente, com suas delicadas vestes tremulando ao vento. No mar de anil que circula a ilha, embarcações semelhantes às de gondolas de Venezas deslizam silenciosamente, formando um cenário de grande paz. Nisso, no palácio de cristal, eca no espaço a voz do anjo, que aponta a terra e diz: Vede, eis o mundo da imagem verdadeira. O mundo da imagem verdadeira é o reino do Pai, é o reino dos céus, é o paraíso. No reino do Pai há muitas moradas. Todas as moradas do mundo da imagem verdadeira são Seichonoe. Logo, para suas moradas não há fome, não há tristeza, não há discórdia, não há doença.
tudo que é necessário aparece segundo a vontade de cada um, e cumprindo a finalidade, desaparece por si mesmo um mundo de harmonia, de fartura, de pureza, de beleza sublime. Eis o mundo da imagem verdadeira, eis o vosso mundo. Não existe outro mundo além deste. Assim finaliza o anjo, olhando-se para onde ele aponta, vê-se fileiras de moradas Seitinoe, erguidas numa paisagem de fartura, de paz, onde todos os moradores dançam com incontida alegria. É o mundo presidido. Fim da Suta Sagrada. Rogamos que as santas bênçãos dessa se estendam a todos os seres viventes e que nós, juntamente com todos eles, conseguimos manifestar a imagem verdadeira. Seitinoe significa a casa do ser vivente, de todos nós que acreditamos na imagem verdadeira de Deus perfeito, que tudo é criação perfeita. Seitinoe é a casa, o lar de todos os seres viventes. Nós não precisamos ir até um órgão específico para acreditar na palavra do anjo, porque a Seitinoe, o significado dela é a casa de harmonia, paz e tranquilidade, onde se encontra isso quando nós nos encontramos dentro de nós, essa paz espiritual. Que todo lar é lar Seitinoe, porque todo o lar é lar da criação perfeita de Deus. É isso que o anjo Gabriel veio dizer nessas palavras. Muito obrigado, até o próximo encontro.